Numa hora de indignação, Rui Barbosa escreveu: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. E realmente é isso. Porque só vencem no mundo aqueles que fazem o jogo de Satanás, o anfitrião do planeta, até o fim deste ciclo. Os que preferem as vitórias fáceis, gostam dos títulos e das medalhas e compram as honrarias para alisarem a sua própria vaidade, o seu incurável narcisismo. Mas Jesus deixou a lei no seu Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais recebereis como acréscimo da graça de Deus. Os homens inverteram a lei. Eles primeiro buscam as coisas materiais. Quando houver tempo, pensarão no reino de Deus. Então, esse povo vive de cabeça para baixo plantando bananeira. É assim que ele anda, de pés para cima. Quem governa o corpo são os pés. A cabeça está lá embaixo. É um espetáculo que não se circunscreve a esta ou aquela nação. Isso é no mundo inteiro. A humanidade prefere a inteligência nos pés, porque a inteligência na cabeça consome muita noite de estudo e ninguém quer estudar, quer vagabundagem. Todo mundo quer rosetar, farrear. Evangelho? Deus me livre, não me fale nisso. Apocalipse para quê? O negócio é viver a hora que passa. É o prazer da carne, porque tudo morre. É arranjar pistolão, é a gente se agachar, beijar o tapete do chefão. É perder a vergonha, perder a moral, perder o caráter, mas subir na vida. Entendeu, bicho? Estica o bicho. Entendeu, bicho? É a bicharada mandando no mundo. Mas até quando? Até daqui a pouco. Porque tudo isso vai ser dizimado, vai ser ceifado. E realmente o homem passará a dar de cabeça para cima, de pés no chão. O bípede vai voltar a colocar o reino de Deus no primeiro plano. Então, nunca mais triunfarão as nulidades. A desonra não poderá mais prosperar. Ninguém vai ver crescer a injustiça no mundo. Não se agigantarão os poderes nas mãos dos maus. O homem jamais desanimará da sua virtude, jamais poderá rir da honra, jamais terá vergonha de ter caráter, de ser honesto. Porque só Deus prevalece. Satanás daqui a pouco estará destroçado, ele e toda a sua corte.
Vamos, portanto, ao trecho de hoje do livro que nos traz toda essa verdade. O Apocalipse de Jesus segundo São João. Então veio um dos 7 anjos, que tinha os 7 cálices, e falou comigo, dizendo: vem cá, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as grandes águas. Com ela se corromperam os reis da terra. Ela tem embebedado os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Depois me arrebatou o espírito ao deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava cercada de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tinha uma taça de ouro na sua mão, cheia de abominação, cheia da imundície da sua torpeza. Estava escrito na sua testa este nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das devassidões, das abominações do mundo. E eu vi essa mulher embebedada do sangue dos santos, do sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei espantado, com grande admiração. Então me disse o anjo: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que tu viste era e já não é. E ela há de subir ao abismo e há de ser precipitada na perdição. E os habitantes do mundo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o princípio da terra, viverão de pasmo quando virem a besta que era e já não é. Isto tem sentido e tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Morreram 5. Ainda resta um. O outro ainda não veio. Mas quando ele vier, convém que dure pouco tempo.
minha gente. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João. Vem aí a condenação da grande prostituta. Quem é essa prostituta? É Roma. E na primeira volta cíclica, é esse Império Romano arrasado por Alarico. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata. Bem, a cor de escarlata, todos veem logo que é a cor do império e dos imperadores, e ao mesmo tempo significa o sangue, as crueldades. São João revela claramente que a besta e a mulher no seu fundo são a mesma coisa. E que uma e outra é Roma com o seu império. Por isso a besta é representada como a que tem os 7 montes. E a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Portanto, uma e outra é Roma. Mas a mulher é mais própria para significar prostituição, que nas Escrituras forma o caráter da idolatria. Cheia de nomes de blasfêmias. A besta que estava cheia desses nomes, como se vê no grego, também se vê na combinação do que da mesma besta João disse no capítulo 13º. Esses nomes de blasfêmia eram os títulos que por todo o império se davam a Roma. Até lhe chamavam Urbs Eterna, isto é, a cidade eterna, como se houvesse alguma coisa eterna aqui embaixo, de construção material. Mas dedicavam a Urbs Eterna templos e medalhas com a inscrição, vejam a pretensão, por favor, Dea Roma, adeus a Roma. É muita pretensão, puxa vida. E a mulher estava cercada de púrpura. A cor do vestido está designando Roma, seus magistrados, seus imperadores, que se distinguiam exatamente pela púrpura. O ouro e as pedras preciosas de que estava ornada são os sinais da sua vaidade, atrativos do amor impuro que ela queria inspirar. O vaso de ouro na mão é o mesmo de que fala o profeta Jeremias, no Velho Testamento. Ele diz, no capítulo 51, Babilônia é um copo de ouro que embebeda toda a terra. Todas as nações beberam do seu vinho, por isso ficaram embriagadas. Por este vinho de Babilônia se devem entender os erros e os vícios com que ela empeçonhou o mundo inteiro. Estava escrito na sua testa este nome, mistério. É como se ele dissesse, aqui está uma personagem mística debaixo do nome de Babilônia, Roma. Este é o sentido mais natural. Mas também se pode entender de outro modo, isto é, que a prostituta tinha escrito na testa o nome mistério como um rótulo a significar que aquela personagem tinha seus mistérios na sua religião. Mistério é. E sobre eles estava a sua denominação fundada, porque Roma, desde seu nascimento, estava consagrada
a Marte. Então eles diziam lá que isto era o que a fazia vitoriosa. Sabe lá o que é a proteção de Marte? E essa mesma Roma tinha em alta veneração os livros chamados sibilinos, os livros misteriosos, os livros secretos. No fundo era tudo magia negra. Era aquele paganismo supersticioso que acreditava que Roma era invencível pelos séculos dos séculos. A grande Babilônia. Babilônia na Escritura é a terra das falsidades. É um monte infestado que corrompe o mundo. É o mesmo profeta Jeremias, no seu capítulo 51, e em outros capítulos, como 25, 47, os seus ídolos, seus encantamentos, seus malefícios, suas adivinhações, estão apontados em todos os profetas, mas particularmente no profeta Isaías, capítulo 47, versículos 9 a 12. Daqui vocês podem ver com quanta razão o evangelista profeta nos representa Roma debaixo do nome de Babilônia, porque tinha todos os seus caracteres de prostituição, que começa na idolatria. Era e já não é. Por quê? Porque a besta, isto é, Roma, com a sua idolatria, enquanto tinha 7 cabeças, isto é, os 7 imperadores gentios, era, isto é, subsistia. Era porque subsistia. E essa mesma besta que era, já não é, pela razão que se aponta no versículo 10. Já vamos ver. 7 cabeças são 7 montes. Ora, todos sabem que Roma é a única cidade no mundo fundada sobre 7 montes. Primeiro, Capitoline. Segundo, Palatino. Terceiro, Aventino. Quarto é o Célio. Quinto, o Esquilino. Sexto é o Quirinal. Sétimo é o Viminal. O que é preciso mais para identificar a prostituta? Também são 7 reis, sim, como já vimos no capítulo 13, 7 imperadores que fizeram a perseguição aos cristãos. Aurélio Diocleciano, Maximiano Hercúleo, Galério Maximiano, Constâncio Cloro, Maxêncio, Maximínio e Licínio, dos quais morreram, isto é, ao pé da letra, caíram sim. Estes foram Aurélio Diocleciano, Maximiano Hercúleo, Galério Maximiano, Constâncio Cloro e Maxêncio. Mortos todos entre o ano 303, em que começou a perseguição, e o ano 312, em que Maxêncio foi derrotado por Constantino, e a cruz ereta no meio de Roma por esse príncipe vitorioso. Morreram 5, resta ainda um, o outro ainda não veio. Quando ele vier, convém que dure pouco tempo. Resta ainda um, sim, era Maximino. Sobreviveu aos 5. O outro ainda não veio, e este era Licínio, o qual sim já era imperador desde o ano 307, mas não tinha ainda tomado o caráter que lhe é próprio nesta profecia de ter exercitado particularmente, depois de todos os outros, uma perseguição de que somente ele foi o autor contra os cristãos. Então, portanto, e no primeiro tempo que São João aqui olha, isto é, no tempo de Constantino, Maximino e Licínio estavam cumprindo a sua missão. O mesmo Licínio,
tão longe do caráter particular do perseguidor. Aí, pelo contrário, concordava com Constantino, e os editos que saíam a favor dos cristãos saíam de comum acordo entre os dois príncipes. Basta ver Lactâncio, que é a voz da história, Eusébio, outra voz da história. Longe de ser perseguidor, foi Licínio, por esse tempo, honrado com a aparição de um anjo. A oração que este bem-aventurado Espírito lhe dictou para invocar o verdadeiro Deus foi publicada em todo o exército. E é esse mesmo Deus, Licínio, deu as graças em Nicomédia pela vitória que fizeram alcançar de Maximino. E neste estado permaneceu Licínio todo o tempo que Maximino durou este mundo, continuando a perseguição que foi até o ano 313. E quando ele vier, convém que dure pouco tempo. Por quê? Vejam que a força da profecia exatamente aconteceu isso. Foi o que aconteceu ao pé da letra. Licínio, depois de favorecer por tantos anos e por tantos modos o cristianismo, tomou enfim o caráter de perseguidor no ano 319. Mas a sua perseguição não durou senão 4 anos, porque parou em 323, quando, derrotado por Constantino na batalha de Cíbales, morreu pouco depois estrangulado em Tessalônica. Tempo que São João podia chamar pouco tempo. Importa que dure pouco tempo. Pouco tempo em comparação ao muito que durou a perseguição de Diocleciano. Mas que é que vemos aí? Já na primeira volta cíclica, a justiça de Deus derrubou os tiranos. Mas depois os perseguidos passaram a perseguidores. Hoje perseguem a LBV, os novos romanos, os novos imperadores da religião, vão ser todos destroçados pelo poder de Deus. Aliás, toda religião tem seus Neros, seus Calígulas, seus Dioclecianos, seus Domicianos. Todos os credos religiosos têm as suas eminências pardas. Mas todos serão destruídos. Quem não estiver com Deus na pureza do Cristo, já está com seus dias contados. Brevemente, ninguém mais terá vergonha de ser honesto. O Barbosa vai reformular a sua sentença. O homem terá ânimo com a sua virtude. Se orgulhará no bom sentido da sua honradez. Jamais se envergonhará de ser honesto. E esses são os que estão com Deus, têm a bênção de Deus e reinarão sobre todas as nações. Viva Jesus!